Ora, viva, muito boa noite, caro internauta. Eis que já está no ar a edição de quarta-feira do Telenotícias, a 5 de novembro de 2025. Nesta edição, é destaque que uma mulher grávida de 48 anos de idade perdeu a vida no Hospital Central de Nampula, alegadamente por não ter dado dinheiro aos médicos para o seu atendimento. Segundo a informação da mãe da vítima, a menor terá saído de casa com o intuito de ir exercer atividades escolares em casa da amiga e de lá nunca mais regressou. Foi daí que a mãe decidiu participar o sumiço a Sernic. A minha filha desapareceu dia 5 desse mês, de o quê? Outubro. Saiu de casa a dizer que está a ir... porque aprenderam com a amiga dela a fazer em TPC. Daí quando acabou, foi de vez. Começamos a procurar, não lhe vi. Dia seguinte comecei a andar a procurar. Dia 6 não lhe vi. Terceiro dia comecei a andar a procurar, não lhe vi. Dirigi para aqui no Sernic. Daí logo o Sernic, passaram o nome dele e tudo. Acabou, logo disse, mãe, vai para casa. Quando logo nós localizaram, vamos o quê? Vamos te ligar. Daí já logo eu fiquei em casa a procura também. Dia 28. Sernic me liga. Disse, mãe, corre, vir aqui para ver se é tua filha, não é. Depois logo eu corri, cheguei aqui e encontrei minha filha. Posto isso, Sernic acionou suas técnicas operativas para identificar e devolver a menor ao convívio familiar. Agentes operativos já feitos no Sernic a nível da província de Sofala evitaram esforços de localizar a menor, tendo sido localizada no dia 28 de outubro do ano em curso, numa residência pertencente ao indiciado, ora cá detido. De acordo com a vítima, teria dito que saiu de casa no dia 5 para ir à casa de uma amiga recapitular a matéria da escola e não se apercebeu do tempo, já era muito tarde, preferiu não regressar a casa, temendo repreensão da mãe. E foi deambulando pelas artérias da cidade até que por volta das 2 horas coincidentemente encontrou-se com o indiciado que a convidou para ir à sua residência. E lá permaneceu na residência do indiciado e lá praticaram cópula. De acordo com ela, foi mais de uma vez. Quanto ao sumiço, a posterior contou com a ajuda deste indivíduo que, no lugar de apenas ajudar, viu nela como uma companheira. Ajudei uma menor de 2 horas numa quarta-feira passada, que me acusa sobre violar a menor, mas eu não violei. Se cheguei na conclusão de ir à cama foi por vontade própria. Só que eu ajudei no momento, ela estava de cólica. Passando 4 ou 5 dias, houve um namorado dela, depois de se ofender, ela disse, então eu vou te entregar ele por livre, está à vontade. Isso aconteceu assim. O facto que Sernic reforça apelos aos pais encarregados de educação a tomar maiores cuidados com menores. Da cidade da Beira, Arnaldo Reginaldo. Pedimos desculpas pela troca de informação que acabamos de acompanhar. A verdade é que esta nota se deu na Beira, em que uma menor desapareceu da casa da sua mãe e foi encontrada na casa de um indivíduo que a teria obrigado a viver consigo como esposa. Mas agora sim insistimos em chamar aquela que havíamos feito antes menção, que uma mulher grávida de 48 anos de idade perdeu a vida no Hospital Central de Nampula, no norte do país, alegadamente por não ter dado dinheiro aos médicos para o seu atendimento. São milhares de pessoas que perdem a vida à procura de cuidados de saúde. Na sua maioria, as mortes são causadas pela corrupção e mau atendimento, até mesmo por negligência médica. A situação de gênero ocorreu recentemente, onde uma mulher gestante de 48 anos de idade e com hemorragia externa, transferida do Centro de Saúde de Mogovolas, perdeu a vida neste final de semana no Hospital Central de Nampula, depois da mesma ser negligenciada por médicos quando precisava de transfusão de sangue. O procedimento não foi esse? Sim, não foi esse. E por isso então terá resultado na morte da minha irmã. Da sua irmã? Sim. Foi negligência do médico e é o comportamento dele. Já está a trabalhar aqui há quanto tempo? Há 7 anos.
já acompanhou quantas vezes esse tipo de atitude por parte deste médico ou de outros? Inteligência tem, mas depende dos médicos, não são todos. Exato. No caso específico, quantas vezes já acompanhou casos do gênero por parte desse médico? Para o meu lado, estou a iniciar a acompanhar, mas muito é o comportamento do sim, médico. É o comportamento dele, porque muitas colegas ou muitas pessoas choram para ele. Contam que os enfermeiros recusaram fazer o tratamento da vítima, alegadamente por ter dado dinheiro a outros profissionais de saúde. Vimos que estava a passar o tempo, falamos com o pessoal que estava lá, o médico que estava lá, para poder ajudar. Como nós também somos colegas, ele também é colega, para poder ajudar. Só que a resposta que ele deu disse que essa paciente aqui é bolada, eu não vou atender. Ele pensa que nós compramos dinheiro para só facilitar o processo. Não. Nós falamos que é nossa família, é nossa irmã. Disse nada, se for esse caso, não vou atender. Deixou ali mesmo, 16 horas, 17 horas e 18 horas. Para poder começar a fazer as análises, o diretor clínico tinha que ligar, tinha que haver uma intervenção do diretor clínico para poder fazer o seguimento. O diretor clínico ligou, procurou saber o que estava a acontecer. Dali tiveram medo, tinha que pedir o tubo para poder colher a amostra. Já era tarde e ela já não tinha respiração para poder fazer hemograma. Você vê que nem hemoglobina não tem, porque desde de manhã até agora estava a fazer hemorragia. E realçar que a situação de gênero é recorrente naquela dita maior unidade sanitária da região norte do país. Amos Manuel Cortez Mulher, da capital do norte do país. Vários eletrodomésticos ficaram reduzidos a cinzas no armazém adjacente a uma residência, alegadamente devido a um curto-circuito. Residentes dizem que a falta de intervenção pontual do Corpo de Salvação Pública contribuiu para a dimensão do sinistro. Um dos inquilinos desta residência, com um piso de cerca de 3 famílias a residir aqui, afirma que a situação foi constatada por volta das 6 horas desta quarta-feira. No entanto, contactado às autoridades, houveram muitas dificuldades que fizeram com que as chamas propagassem muito mais, segundo explica. Então, na loja houve mercadorias na linha à frente. Então, o que aconteceu? A loja houve um curto-circuito que lamentou o fogo. Daí, como aqui é cerca de 6h30, quase para 6 e tal, socorremos para os bombeiros, que é 500 metros, a distância quase 600. Não custam responder, dizendo que havemos de vir, aguardando o fogo aumentava. Fomos e disseram que o carro não tinha água. Aguardamos e o fogo então a crescer. Há quase 1 hora e tal que o agente de salvação pública chegou e ainda fomos lá no aeroporto, mandamos e ligamos. Depois de 1h30, quase 1h30, que a agente de salvação pública e municípios chegaram. Exatamente. O chefe de prevenção e combate a incêndios no Serviço Nacional de Salvação Pública, Zacarias Gomanha, em atividade de campo deixou ficar algumas constatações que eram possíveis de escrever na ação do incêndio a esta residência, que em parte era usada como armazém. Está controlado, então os danos são esses que estão a ver e ainda estamos a fazer a remoção dos utensílios, dos objetos, e daqui vamos nos despedir. Mas tá... É uma casa, um armazém, pelo material que lá foi encontrado. É uma casa, mas fez-se de armazém. Sim, é uma casa, simplesmente isso é uma residência. Só que a residência já ficou como armazém. Não sei como essa escolha de negócio, né? Já que a casa não estava sendo alugada, ele preferiu dar aos negociantes a armazenar produtos dele. A maior parte dos inquilinos desta residência são cidadãos estrangeiros com estabelecimentos comerciais no mercado central, na cidade de Climane. Até a altura da retirada da nossa equipe de reportagem neste local, vários esforços eram submetidos de forma a debilar por completo as chamas que fustigaram esta residência na cidade de Climane.
Transportadores de diversas rotas na província da Zambésia paralisaram suas atividades e bloquearam a Estrada Nacional número 10, exigindo a redução dos postos de fiscalização. Às primeiras horas desta quarta-feira, vários automobilistas com vários destinos ficaram retidos ao longo da Estrada Nacional número 10, na sequência de um bloqueio protagonizado por transportadores dos transportes semicoletivos de passageiros que reivindicavam a redução dos postos de fiscalização e alegadas cobranças ilícitas protagonizadas pelos agentes reguladores de trânsito, segundo descrevem. Por que eles não facilitam os jovens moçambicanos contrapartida Zambésia? Fico super admirado. Por exemplo, eu tenho 5 filhos, tenho uma família total, vivo no bairro, sou chamador. Minha atividade total é acordar 3 de madrugada, ir chamar carro, sair para Mucuba, para Liquar, Niquadala, Mucuba, Gurue, Ilha, Moloque, Nampula. É a minha atividade. Mas se eu não completo os passageiros dentro do carro, não recebo nada. E tenho família em casa. E moçambicano são meus irmãos. Fico admirado. Eles dizem que ficam admirados com os nossos motoristas atuais. Estão sendo inibidos porque não tem carta compatível de carregar os passageiros para os seus locais. Nós queremos que aqui em 35 quilômetros não podem ter 3 postos com fiscalização. Somente aqui em Mucuba, pelo menos ter um posto seria normal. E as cartas que ele quer, dizem que não queremos pesado, não queremos profissional, queremos serviços públicos. E eles levam também 200 meticais. E você deixa 200 aqui, tem Niquadala 600 meticais. Você faz 1.440. Teu patrão vai dar quanto? 100 meticais. Diesel. Está vendo? Então, nós queremos que isso mude. Aqui até Mucuba, só ter um único posto. Esta situação permaneceu por mais de 4 horas de tempo. A associação que regula a atividade disse que não tinha conhecimento da manifestação dos automobilistas. Mesmo assim, reconheceu das irregularidades ao longo da Estrada Nacional no que toca aos postos de fiscalização. Daquilo que está a acontecer aqui, dizer que a associação não tomou nenhum conhecimento. Como associação estamos indignados, mas temos tido alguns colegas, são esses colegas que não querem obedecer o termo de carregamento. Se já eles têm uma lamentação, eu acredito que eles deviam ter aproximado a associação junto com eles. Podemos interagir com o governo para mostrar qual é a inquietação deles. O chefe do Departamento da Polícia de Trânsito no Comando Provincial da PRM na Zambésia, Sérgio Comissar, lamentou o comportamento dos automobilistas, tendo afirmado que a tal ação deveria antes ser antecipada de negociações que levariam a um extremo que não impediria a transitabilidade dos cidadãos ao longo da Estrada Nacional número 10. Agora estão a contestar a condução com cartas incompatíveis, estão a contestar o posto de controle de velocidade, alegam que o posto de controle de velocidade não controla apenas a velocidade, controla outras situações de excesso pneumático e outras situações constantes na viatura. Porém, estamos perante uma desordem pública. O que teriam feito é acionar a associação e resolvermos as diferenças dela. É isso que deveriam ter feito. Nós cedemos, já aconselhamos os colegas de controle de velocidade para controlar apenas velocidade e mesmo assim eles não estão a ceder. Eles alegam aqui que de Climane, por exemplo, a Niquadala, há muitos postos de fiscalização. A verdade é apenas um posto de controle de velocidade que está instalado na zona da cerâmica, que nós consideramos ponto neofrágico, ponto negro. É um local onde ocorre acidente de aviação e uma das causas é excesso de velocidade. Por isso nós lá montamos uma equipe de controle de velocidade para controlar a velocidade. O desbloqueio veio a ser efetivado 4 horas depois, mediante da desativação do posto de fiscalização de Niquadala, que, segundo o chefe da ordem, no Comando Provincial da PRM de Zambésia, ela apenas estava para regular a velocidade das viaturas, tendo apelado a um diálogo entre os automobilistas e os reguladores de trânsito, incluindo a PRM.
Estamos aqui desde as 5 a falar convosco, vocês não estão a querer ouvir aquilo que nós estamos a dizer. Vossas reivindicações já acomodamos. Reclamavam do posto de fiscalização aqui em Quadala. Vamos para lá ir ver se está desativado. Outras referências nós vamos conversar na segunda-feira, onde vocês vão nos trazer vossas inquietações como moçambicanos para podermos discutir, termos a solução como irmãos. Até esta altura vocês não querem ouvir nem com isso. O que vocês querem? Afastar as viaturas, deixarem o trânsito fluir normalmente. É o que vocês precisam fazer. Outras situações, vamos sentar na segunda-feira pelas 10 horas. Se acharem que não podem vir ao nosso encontro, nos comuniquem onde nós devemos vos encontrar para virmos lá, para sentarmos como moçambicanos. Estão a perceber, irmãos, não é? Então, façam isso. Aqui está então este cenário da liberação da Estrada Nacional número 10 de acesso ao distrito de Niquadala e a outros pontos, ou seja, de acesso à Estrada Nacional número 1 a partir daqui. Como se pode ver, já há liberação de transportadores que obviamente fazem com que o trânsito comece a fluir sem nenhum sobressalto. Mesmo assim, alguns automobilistas foram forçados a ter que descarregar passageiros, alegadamente que a atividade ficaria interdita por todo o dia. Por outro lado, pescadores no distrito de Quelimane queixam-se da falta de embarcações de busca e salvamento para situações de naufrágio provocadas pelo mau tempo no alto mar, fator que tem contribuído para várias mortes. Os pescadores asseguram que a questão é de extrema importância ao avaliar pelas perdas humanas associadas à falta de intervenção pontual. No mínimo, poderia resultar em resgates de sucesso ao longo dos canais que estes têm estado a usar para as suas atividades de pesca. A fonte falava após a realização do encontro com o secretário de Estado, Mar e Pescas, no Centro de Pescas de Malanha, no distrito de Quelimane. Através daqui, em Zalala, estão a morrer muitos marinheiros, através de não termos um pequeno primeiro socorro, por causa do naufrágio. Então, durante este ano, posso dizer que já perdemos volta de 20 e tal marinheiros, por causa do naufrágio, por causa de socorro. Então, quando eles vêm ali, aqui saímos com bom tempo. E depois, de repente, a temperatura como é aquele, muda daqui para aqui. Então, quando tu vem aqui nas costas, pronto, vira a lancha, então não temos como para ir socorrer. É preciso o dono da lancha, arranjar outra lancha, alugar, depois de alugar para ir poder socorrer. E apanha enquanto as pessoas já estão cansadas, outros já acabaram de morrer. Então, nós estamos a pedir ao governo uma ajuda, a direção das pescas, uma ajuda de nos trazer uma pequena ajuda de lancha para estarmos a socorrer os nossos marinheiros. O secretário de Mar e Pescas, Momad Juízo, disse que neste momento estão em curso várias ações, na qual a aquisição de meios para efeito, tendo assegurado que neste momento estão disponíveis 2 embarcações para a Zambésia. Sem avançar os investimentos a serem feitos, disse haver um trabalho para minimizar a situação no país no geral. Nas atividades do Estado, portanto, e é incumbido a fazer para servir ainda melhor. Temos consciência disso e o nosso exercício é cada vez mais irmos nos organizando para fazer face a esta situação e podermos, em algum momento, termos uma situação ótima. O primeiro aspecto é que nós introduzimos o sistema de vigilância. Sim, já há algum tempo, e nós vamos continuar a aprimorar o nosso sistema de vigilância, mas também investir em meios marítimos, meios aéreos, e vamos continuar a investir em meios terrestres para que a nossa fiscalização seja efetiva. A informação apresentada pelos pescadores indica que pelo menos 20 dos seus colegas perderam a vida ainda este ano na praia de Zalala, vítimas de naufrágios no alto mar.
Mas um processo eleitoral com controvérsia no país. As eleições para a eleição do novo presidente da Ordem dos Enfermeiros foram levadas à barra do tribunal, que deverá decidir quando o processo vai ser de fato realizado, devido à confusão gerada entre os candidatos. De acordo com o calendário publicado, esperava-se que a 11 de outubro fosse realizado o processo eleitoral na Ordem dos Enfermeiros, do qual originaria o novo presidente daquela agremiação. No entanto, o referido processo não ocorreu por motivos até agora pouco conhecidos. O que se sabe até então é que há aquilo que um dos membros da associação chama de irregularidades, visto que o presidente da mesa da Assembleia está a candidatar-se numa das listas. Em face deste problema, eis que a questão foi levada ao tribunal pelos apoiantes de Jeremias Matecateca, excluído do processo. Os mesmos sentem que este está a ser injustiçado. Constatamos que existem várias possíveis irregularidades na própria comissão eleitoral, porque é da responsabilidade da mesa da Assembleia organizar uma comissão eleitoral que vai gerir todo o processo eleitoral. Então, fomos descobrir que o próprio presidente da mesa da Assembleia está a concorrer para uma lista e que o elenco atual da Ordem dos Enfermeiros, alguns membros estão inseridos em listas diretamente para concorrerem. Isso em algum momento deixa-nos desconfortáveis para o nosso candidato, que é o Jeremias Matecateca, que em algum momento não está lá atualmente no elenco da Ordem e não tem como ter uma vantagem. E até então são 3 candidatos, nomeadamente o Jeremias Matecateca, Isabel Langa e Ana Luísa. A Ana Luísa, que é uma das candidatas que foi presidente de Conselho Diretivo de TETI, então ela está na lista dela, fazem parte o secretário do Conselho Diretivo da Ordem, a tesoureira do Conselho Diretivo da Ordem e o atual presidente de mesa da Assembleia, que está a concorrer para ser presidente de mesa da Assembleia Geral. Por essa razão, viemos aqui ao tribunal para colocar essa providência, que é para o tribunal decida para que faça essa eleição e se crie uma comissão transparente, para que de fato os votos dos enfermeiros possam ser representados nesse dia. Porque o que estamos a ver aqui com as denúncias que recebemos, há a possibilidade de haver uma fraude nessa eleição que está para se fazer na Ordem dos Enfermeiros. Os apoiantes de Matecateca acreditam que a criação de uma nova comissão eleitoral poderá garantir um processo mais transparente e justo. Já o advogado do candidato ora excluído exige que se crie uma comissão independente e sejam realizadas as eleições nos termos do artigo 399. A partir do momento que criarem essa comissão, acredito que o Conselho Diretivo atual da Ordem já não vai poder entrar lá. Mas também tem uma questão que nos preocupa, é que como existe uma cláusula no estatuto que o atual elenco só sai quando tomar posse o novo elenco, então dependendo deles, eles podem se calhar empurrar essa eleição para daqui a 1 ano, 2 anos, porque enquanto não haver eleição eles estarão lá. E a maioria do que vai concorrer fazem parte do atual elenco, então aí já há um conflito de interesse muito grande. Uma vez que alguns que estão lá já fizeram 2 mandatos, não podem concorrer, que é o caso da própria ex-bastonária, então é do interesse dela em algum momento que pronto, não haja eleição, porque ela estará lá ainda a representar a classe, enquanto não haver outros. O artigo 399 poder ordenar a realização imediata destas eleições e de facto também que seja criada aqui uma comissão eleitoral independente. Porque nos termos mesmo dos estatutos da Ordem dos Enfermeiros, o estatuto este criado pela Lei 2/2016 de 11 de janeiro, né, dispõe no seu número 2 do artigo 54 que todos os candidatos devem indicar membros de suas listas para poderem fazer parte daquilo que é a comissão eleitoral. O representante jurídico de Jeremias Matecateca refere ainda que, de acordo com o cronograma para a realização das eleições, se previa que, tendo iniciado no mês de julho, devia terminar no mês corrente, isto é, novembro, e acredita ainda haver espaço para o processo ocorrer e o presidente da Ordem ser eleito já em 2026. Se o tribunal for a decidir, e de facto acreditamos que vai decidir dentro deste mês, poderá este ano não acontecer as eleições, mas que o processo eleitoral tenha início neste ano. Porque se o processo eleitoral tiver início neste ano, obviamente no próximo ano, propriamente no mês de janeiro ou fevereiro, as eleições irão decorrer e estes jovens vão tomar posse. E é isso que a gente quer, é fazer cumprir o próprio estatuto, e devia em algum momento ser a Ordem fazer cumprir este estatuto, mas nós verificamos que por parte da própria Ordem há uma violação dos próprios estatutos.
Já na 10ª sessão ordinária da Assembleia Municipal, o presidente do Conselho Municipal da cidade de Maputo, Razak Manique, revelou que cerca de 500 famílias deslocadas retornaram às suas casas nos bairros de Ulen A e Maguanina após a desativação do centro de acomodação de Ulen A. A 10ª sessão ordinária da Assembleia Municipal da cidade de Maputo, realizada esta quarta-feira, foi o espaço encontrado pelo edil da referida urbe para trazer ao público a notícia de que as famílias ora afetadas pelas enxurradas nos bairros de Ulen A e Maguanine já retornaram às suas residências e hoje podem respirar de alívio, pois, segundo o presidente do município, a época chuvosa está a começar a deixar-se vencer. Bastava uma chuva forte para que a nossa cidade se visse mergulhada em dificuldades. Vias destruídas, casas alagadas, famílias desalojadas. Características da nossa cidade. Hoje, podemos dizer com satisfação que a época chuvosa começa a mostrar-se vencida. Graças ao trabalho firme e incansável da Empresa Municipal de Saneamento e Drenagem, EMSD, estamos a consolidar um sistema de drenagem que responde com eficiência aos desafios climáticos. As valas estão mais limpas, as bacias de retenção estão operacionais e as equipas no terreno têm demonstrado dedicação e prontidão exemplares. Para o edil, a prevenção e o planeamento são um caminho certo a ser seguido para fazer face às mudanças climáticas e é neste âmbito que o município levou a cabo trabalhos que permitiram a desativação do centro de acomodação de Ulen A. Ainda no âmbito das respostas às inundações, temos o registro de mais de 500 famílias que retornaram às suas zonas nos bairros de Ulen e Maguanine. Temos um centro de acomodação de Ulen A desativado e os munícipes regressaram às suas casas, graças ao trabalho de bombeamento das águas feito pela EMSD. Paralelamente a isso, 100 famílias estão a ser reassentadas no bairro Monduine, Catembe Insine, distrito de Matutuine, província de Maputo. Adicionalmente, e em parceria com o distrito de Matutuine, já identificamos mais um espaço para reassentar no mínimo 500 famílias. São esses os espaços ornamentados pelo município de Maputo. Requalificamos e ornamentamos os seguintes espaços. Triângulo da saída do aeroporto, junto à Rua da Beira. Separador central da Avenida Cortes do Sacro. Praça 20 de Setembro. Rotunda da Avenida Júlio Senharera, esquina com Mao Tse-tung. Rotunda da Avenida Júlio Senharera, esquina com 24 de Julho. E separador central da Avenida Marginal, entre a Praça Roberto Mugabe e o viaduto Alcântara Santos. Para o dirigente, a governação é um ato contínuo que equilibra missão e responsabilidade e o seu município está comprometido em fazer gestão responsável dos recursos públicos com base na diversificação da receita. A governação é um ato contínuo de equilíbrio entre a ambição e a responsabilidade. Sabemos que os desafios financeiros ainda são enormes. Não queremos por isso chorar. Hoje reafirmamos aqui o nosso compromisso inabalável com a gestão rigorosa, transparente e responsável dos recursos públicos. Estamos a trabalhar para diversificar as fontes de receita, fortalecer as nossas empresas municipais e modernizar a administração para que o município de Maputo continue a caminhar com autonomia e sustentabilidade. Refira-se que estão a aproximar-se as festividades dos 138 anos da cidade de Maputo, que poderão juntar música, cultura, desporto e cidadania. E na Zona Norte, realizou-se na cidade portuária de Nacal a 4ª sessão ordinária da Assembleia Municipal, marcada pela aprovação da ata anterior e pela troca de acusações entre membros da RENAMO e do Movimento Democrático de Moçambique.
Realizou-se nesta quarta-feira a quarta sessão ordinária da Assembleia Municipal da cidade de Nacala, Porto, onde foram apresentadas e aprovada a ata da terceira sessão ordinária. Durante a sessão, o edil de Nacala, Farouk Mamadi Nuro, no seu discurso, afirmou estar a fazer tudo para ver a cidade de Nacala a brilhar, reforçando o compromisso com o desenvolvimento da cidade. Queremos igualmente saudar a todos os membros desta Assembleia que, com sentido patriótico e espírito construtivo, participam ativamente nas sessões, contribuindo para a tomada de decisões que fortalecem a nossa governação. Durante o período compreendido entre agosto e outubro de 2025, o município de Nacala registrou avanços significativos em várias frentes, demonstrando o nosso compromisso com uma governação participativa, inclusiva e voltada para os resultados concretos, entre os quais a nossa participação de destaque na FACIM 2025, promovendo as potencialidades de Nacala, tendo a nossa província de Nampula conquistado 3 prêmios de mérito. No entanto, o ambiente ficou tenso quando o membro da Renamo criticou o fato de não lhe terem sido concedida a palavra para expressar a sua insatisfação em relação à atuação da Assembleia. Sinceramente, se pode continuar assim, nunca aconteceu isso. Já o representante do MDM votou a favor da ADA, justificando que 2 dos pontos por ele selecionados foram incluídos no documento. Estou aqui para dizer que o MDM, através da sua bancada, nesta Assembleia Municipal de Nacala, votou a favor da ata da terceira sessão ordinária da Assembleia Municipal, por nela constar todos os elementos que foram objeto da discussão na presente sessão e respeitar a validade formal e material. No encerramento da sessão, a presidente da Assembleia Municipal foi breve nas palavras, mas não conseguiu determinar o discurso. Do Conselho Municipal, diretores, dos vereadores, funcionários do Conselho Municipal e todos os munícipes de Nacala, pela grande Ibrahim Antônio nas imagens é diferente a partir da Zona Econômica Especial de Nacala. No contexto do turismo, o Presidente da República convidou empresários nacionais e estrangeiros a investirem no setor do turismo e anunciou facilidades para incentivar o investimento. Queremos declarar e aprovar Vilanculo, Pomene e Inhassoro, incluindo as ilhas, como Zona Econômica Especial de Investimento Turístico integrada no Corredor Turístico Sul, com incentivos fiscais e administrativos atrativos para atrair mais investimentos. Queremos rever o modelo de negócios e, se possível, transformar o Inatur numa agência nacional de desenvolvimento e investimento do turismo, com competências para ser um balcão único de investimentos, gestão de bolsa de terras para fins turísticos, organização de leilões de concessões turísticas de até 25 anos renováveis, avaliação e certificação de projetos turísticos e parcerias público-privadas e gestão de cota doméstica de investimentos turísticos de grande dimensão. Portanto, o Instituto Nacional do Turismo, Inatur, vai ter que se transformar para se adaptar a esta velocidade que vamos imprimir. Queremos implementar, queria dizer, um regime especial de vistos, que inclua a ampliação de isenção de vistos
em mais países com respectiva flexibilização. Estamos neste momento a tratar de uma plataforma que possa flexibilizar os vistos para o turismo em Moçambique e que alguém possa, a partir da sua casa, do seu telefone, ter um visto e avançar para Moçambique sem nenhuma dificuldade. Estamos num processo bastante avançado entre o Ministério das Comunicações e Transformação Digital e o Ministério do Interior. Queremos também direito de obtenção de visto de turismo e negócios à entrada para cidadãos africanos, como se falou aqui, no âmbito da zona de comércio livre, e revisão dos vistos de investimento, com residência por 10 anos para investimentos a partir de $5 milhões e por 5 anos para investimentos a partir de $500 mil. Queremos trabalhar para que investidores tenham um Visa Gold sem nenhuma dificuldade e viver em Moçambique. Queremos autorizar corredores visto, fast track e liberalizar o acesso de voos privados domésticos, como falou aqui o nosso PCA do Instituto de Aviação. E liberalizar o acesso de voos privados domésticos e internacionais para dinamizar a conectividade e o turismo de elite em Moçambique. Celebra-se hoje o Dia Nacional da Legalidade, instituído em 1981 pelo primeiro presidente da República Popular de Moçambique, Samora Moisés Machel, com o objetivo de combater as ilegalidades e irregularidades existentes naquela época. A legalidade no país tornou-se um sonho muito distante de se alcançar na sociedade moçambicana, devido à fragilidade nas instituições e à inoperância da mesma para classes mais desfavorecidas. Segundo o bastonário da Ordem dos Advogados, Carlos Martins, não se pode falar do princípio da legalidade sem antes fortalecer as instituições. Quando nós temos instituições frágeis, é muito difícil o cumprimento de questões de legalidade. Portanto, a par das nossas leis que vamos produzindo, devemos fortalecer as instituições. Este é o caminho da nossa nação. Se nós não formos capazes de criar resiliência e fortificar as nossas instituições, dificilmente poderemos falar do princípio da legalidade. Na sua opinião, a que se deve a fragilidade das São várias as situações que levam à fragilidade das nossas instituições, desde a politização das instituições, desde o fato de nós não termos conseguido em 50 anos criar resiliência, capacidade nas nossas instituições. Naturalmente que isto provoca a sua fragilização. Portanto, se nós não formos capazes de libertar essas instituições do ponto de vista político, dificilmente poderemos ter instituições fortes. Durante a sua intervenção, o ministro do Interior, Paulo Sachini, afirmou que a legalidade é conformar todas as ações de acordo com a lei, sublinhando que a mesma foi concebida com este propósito. Esta data surge no longínquo ano de 1981, 5 de novembro, quando depois de várias constatações de irregularidades e ilegalidades, o presidente Samora Machel decidiu que este 5 de novembro devia ser o dia da legalidade, o dia em que os moçambicanos deviam agir de acordo com a legalidade e, sobretudo, aquelas instituições que lidam diretamente com o cidadão, aquelas instituições que tratam diretamente de ações diretamente relacionadas com o cidadão, a polícia, as outras instituições de segurança e da defesa e da administração da justiça, deviam agir com respeito ao cidadão, deviam agir com respeito à lei. Legalidade é isso, é conformar as ações todas com a lei. É isto que se exige nesta data. Sr. Ministro, esta data acontece numa altura em que ainda há pessoas que vão entrando em choque com a polícia. O caso mais recente
depois de TED, o que aqui nos pode avançar? Quais são os dados que tem em relação a este caso? Bom, é triste e infelizmente isso acontece e não deve acontecer, porque quando nós falamos de conformidade com a lei, esta exigência não é apenas para a polícia, não é apenas para as instituições da administração da justiça, é para todo o cidadão. O cidadão também nas suas ações deve se conformar com a lei. Há justiça e a justiça deve ser feita por instituições próprias, instituições de justiça, e não a justiça pelas próprias mãos. É preciso que se siga a lei. É o que nós temos a dizer e continuarmos a lamentar e apelar que todos os cidadãos conformam as suas ações com a lei. Tem reivindicações, essas reivindicações devem estar enquadradas na lei, devem ser encaminhadas de acordo com a lei e procurar-se soluções na lei. Sim, mas ainda continua a se perguntar sobre a questão dos raptos, a existência ou a apresentação dos mandantes. A sociedade continua a questionar. O que é que estaria a acontecer? Nunca se fala dos mandantes. O que é que tem a dizer sobre este aspecto? Bom, é um trabalho que está a ser feito e é profundo o trabalho que está a ser feito. E não é fácil também o trabalho que está a ser feito. Rapto é um crime organizado e tudo que é crime organizado tem uma teia de responsáveis, uma teia de praticantes deste ato, desde o mais pequeno até ao grande, até ao dono, até ao mandante. E cada um no meio deste crime tem a sua própria responsabilidade. E é por causa disso que, às vezes, pensa-se que ainda não se chegou lá, mas vai-se chegar aos verdadeiros mandantes. Importa lembrar que esta data foi instituída pelo primeiro presidente da República Popular de Moçambique, Samora Moisés Machel, que visava salvaguardar os direitos do cidadão moçambicano em todas as vertentes. Porém, este ainda permanece um sonho distante para a sociedade. E é com a celebração do Dia Nacional da Legalidade que damos por encerrada esta edição do Telenotícias. No entanto, prometemos voltar amanhã com mais notas de informação para si, caro internauta. Não havendo mais nada, só nos resta desejar uma noite de quarta-feira altamente abençoada e que a sua semana laboral seja continuamente produtiva. Até lá, fique com Deus.